suplicando, Senhor Deus, por nós, pela sua graça, Senhor Deus, que é constante e permanente em nossas vidas. Nesse momento, Pai, que é o momento da palavra do Senhor, que o Senhor esteja nos instruindo, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, corrigindo, Senhor, os nossos erros, corrigindo, Senhor, as nossas concepções erradas a respeito do reino de Deus, a respeito de Cristo, e nos dando a sua imagem, Pai, por meio da tua palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração, Deus. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, a passagem é do verso 24 ao verso 30. Nós, na semana passada, iniciamos essa passagem, e aí paramos ali, praticamente no diálogo do Senhor Jesus com aquela mulher grega, sírio-fenícia. Eu vou fazer a leitura de todo o texto, e iremos fazer uma breve introdução, e logo após entramos no verso 27. Diz assim a palavra do Senhor. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, pode ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Nós vimos naquela primeira exposição do texto de Marcos, que agora Marcos se volta para exemplos de fé no Messias entre os gentios. E ele começa com essa mulher sírio-fenícia. Vemos na referência a essa passagem uma mulher gentílica dando um verdadeiro exemplo de um discípulo de Cristo. Porque nela nós observamos a humildade, a confiança, a fé de vida centrada em Cristo, que deve caracterizar os seus discípulos. Nós falamos na última exposição do caráter da oração, tendo naquela mulher um exemplo de perseverança, na oração, na súplica que ela faz ao Senhor Jesus, em especial orações a favor de outras pessoas, ou seja, oração intercessória. E agora, nesse momento, nós vamos nos voltar para o âmago dessa narrativa, que está no diálogo entre Jesus e aquela mulher, e que começa agora no verso 27, e eu vou repetir esse verso quando diz assim: mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. O cerne dessa história aqui se encontra nesse diálogo entre Jesus e essa mulher sírio-fenícia. E o Senhor Jesus responde ao clamor daquela mulher, à insistência e à súplica dela, com uma breve parábola, porque aquela mulher queria que a sua filha fosse curada. E é interessante que nós vamos ver aqui, porque a resposta daquela mulher é a resposta que o Senhor Jesus esperava dos seus discípulos, diante dos ensinamentos que ele apresentava e principalmente diante das parábolas. O que Jesus espera de nós, seus discípulos, é que eles respondam positivamente ao que Jesus está falando por meio de parábolas sobre o reino de Deus e a sua missão como Messias. Mas o que é interessante é que os discípulos de Jesus parece que não compreendiam ainda muitas coisas, e sua falha em não compreender as parábolas também poderia levar à dureza de coração ou mesmo representar essa dureza de coração.
E percebam que o pedido de compreender na Escritura é um lembrete de que a fé não será separada da compreensão, mas só é possível por intermédio da compreensão, iluminando os olhos do coração. Isso está muito claro na Escritura, quando, por exemplo, nós lemos Marcos capítulo 8, verso 17 a 21, tendo ali no seu, vamos dizer assim, no seu núcleo, o verso 28, quando ele diz assim: preveniu Jesus dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si, é que não temos pão. Eles não entenderam o que Jesus estava dizendo. Jesus, percebendo, lhes perguntou, por que discorreis sobre não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes, tendo o coração endurecido, tendo os olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam eles, 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos de pedaços recolheste? Responderam, 7. Ao que lhe disse Jesus, não compreendeis ainda? Eles não entendiam. Eles estavam vendo, mas não estavam compreendendo as coisas que estavam acontecendo ali. E é tão interessante que numa dessas multiplicações dos pães, na segunda, as pessoas começam a ir atrás de Jesus e o Senhor as repreende. Porque eles estavam dizendo assim, vocês estão vindo atrás de mim por causa da comida, mas vocês deviam vir atrás de mim por causa do sinal. E que sinal era aquele? Que aquele que multiplicava os pães, aquele que estava alimentando o corpo, era aquele que poderia alimentar a alma. E era essa comida que eles deveriam procurar. Quando o Senhor Jesus fala isso para os discípulos, o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes, eles não conseguem compreender e parece que a mente deles está confusa, porque ele estava com aquele que era Senhor sobre todas as coisas e que também podia prover o alimento para eles. Perceba a confusão, a falta de entendimento que esses discípulos do Senhor Jesus tinham. E que muitas vezes o Senhor Jesus tinha que acudi-los, explicando e revelando a eles o reino de Deus. E é tão interessante porque no relato das Escrituras aqui, dos Evangelhos, chega um momento em que o Senhor Jesus fala as coisas para os seus discípulos e eles parecem não entender e ficam guardando no seu coração. Quando o Senhor Jesus morre e ressuscita, parece que liga-se um start e eles, agora eu compreendo todas as coisas, estamos compreendendo todas as coisas que ele disse até a sua morte. Agostinho tem uma frase que relaciona a fé com o entendimento, que é entender para crer e crer para entender. Ele dizia que para chegar ao conhecimento da vontade de Deus, que se manifesta por meio da revelação divina na história, ou seja, da sua palavra, devemos colocar nossa inteligência a serviço de Deus e dar razões à fé. A verdade de Deus, uma vez aprendida por nossa inteligência, serviria como solo firme para o crente crescer de fé em fé, que é uma virtude dada por Jesus. O pedido para compreender na Escritura, e principalmente as parábolas, era um lembrete de que a fé não está separada da compreensão. Perceba aqui nessa mulher gentílica, essa mulher sírio-fenícia, uma mulher pagã, em seu coração ela entendeu aquilo que Jesus havia dito e responde a palavra de Cristo por meio da fé nele. Quando ela diz assim, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas que caem das crianças. É muito interessante, seria pertinente nós entendermos o que Jesus está querendo dizer quando ele diz assim, deixa primeiro que se fartem os filhos. Essa declaração de Jesus é bastante interessante, significativa. Perceba que o que nós temos aqui é mais uma das parábolas que o Senhor dá para aqueles que estão de fora, e como tal ela precisa ser desvendada. É interessante que o que nós vemos aqui está dentro do contexto de Marcos capítulo 4, verso de 10 a 13, que quando Jesus fica só com seus discípulos,
E os 12 começam a interrogá-lo a respeito das parábolas, e ele responde a eles assim: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venha converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis estas parábolas? E como compreendereis as outras? Aquela mulher vinha suplicando ali para que o Senhor abençoasse a sua vida, libertando a sua filha de uma possessão demoníaca. E o Senhor responde a ela por meio de uma parábola. Mas ele não traz a explicação dessa parábola. Ele não explica essa parábola nem para essa mulher, nem para os seus discípulos. Mas aquela mulher responde na sua fé, na mesma linguagem da parábola que o Senhor apresenta para ela. Seria interessante a gente fazer uma pausa aqui para explicar essa relação que existe, que é apresentada aqui da prioridade de Jesus para com os judeus. Nessa parábola, os filhos são o povo judeu, e como filhos de Deus, o alimento para comer se referia à provisão divina que estava sendo trazida espiritualmente, especialmente espiritualmente para os seus filhos. Em outras palavras, somente os judeus mereceriam o cuidado divino. E a conclusão com a qual os discípulos concordariam seria essa: que o pão da mesa de Deus é para o seu povo e não deve ser jogado, descartado para os cães comerem. E é muito interessante a expressão que o Senhor Jesus usa aqui. Porque apesar de, aos olhos de um judeu comum, entendê-la de forma pejorativa, nós vamos perceber que não é dessa forma que o Senhor Jesus está falando. Para os judeus, os cães eram repugnantes. Essa palavra estava associada à impureza, porque esses animais comiam lixo e carne putrefada, cadáveres. A expressão também era usada para pessoas indignas e dispensáveis, como, por exemplo, na situação em que Saul persegue Davi. Eu creio que essa situação se encontra ali em 1 Samuel, capítulo 24, 14, onde Davi se encontra com Saul, se eu não me engano, numa caverna, e ele responde assim: após quem saiu o rei de Israel, a quem persegue, a um cão morto? Ou seja, era uma pessoa desprezível, Davi. Na tradição rabínica, cão continua a ser um termo de reprovação, referindo-se a mais insolente, desprezível e miserável das criaturas. E esse termo era aplicado aos gentios, com esse sentido de opróbrio, pois na mente dos judeus, os gentios eram considerados ignorantes, ímpios e idólatras pagãos. Os rabis daquela época diziam que os povos do mundo eram cães. Mas na realidade eu creio que não é esse sentido que temos aqui, e nem o ponto de vista judaico comum que Jesus estava apresentando. Em primeiro lugar, ao falar dessa forma, por meio dessa parábola, Jesus estava deixando claro que ele veio primeiramente para os da casa de Israel. A prioridade messiânica era para Israel, mas não excluía outras bocas famintas, como gentios. E isso fica muito claro na aliança abraâmica, que Deus exigiu que o seu povo escolhido fosse bênção para todos os povos. Lá em Gênesis capítulo 12, verso 2 e 3, isso já estava profetizado quando o Senhor separa Abraão e faz dele uma nação. Aquela nação que sairia dali seria uma nação que abençoaria toda a terra. Ele diz: de ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso não era desconhecido dos judeus, porque o profeta Isaías definiu os judeus como luz para os gentios.
Lá em Isaías 49, verso 6, ele diz assim: pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para ser a minha salvação até a extremidade da terra. E ao apontar para os judeus, ele apontava especificamente para Cristo, apontando essa realidade de bênção para povos gentílicos. Quando lá em Lucas capítulo 1, verso 29 a 32, ele diz assim: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Quando o profeta Simeão, ele vê o Cristo ali nas mãos de seus pais, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo, Israel. No entanto, os israelitas, de um modo geral, não consideravam as ordens da Escritura quanto a isso e desprezavam os gentios, considerando-os impuros. O contexto aqui é que a salvação viria dos judeus, como mesmo Cristo assim falou para aquela mulher samaritana, lá em João capítulo 4, verso 22, ele diz: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. O que nós estamos vendo aqui é o Senhor Jesus reafirmando que ele veio primeiro para o povo de Israel, escolhido por Deus dentre todos os povos, para que a partir de Israel o mundo viesse a conhecer a Cristo, a conhecer o Evangelho. Por isso o apóstolo João, ele vai dizer lá no capítulo 1 do seu Evangelho, no verso 11, veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A rejeição dos judeus ao Evangelho levou os discípulos de Cristo a falarem aos gentios. Era muito interessante nós olharmos ali o livro de Atos, quando os discípulos, eles saem de Jerusalém e começam a pregar, eles vão primeiro na sinagoga, pregam na sinagoga, e eles eram rejeitados, como Paulo foi rejeitado. E aí eles se voltavam para os gentios. Lá em Atos capítulo 13, verso 46 a 52, nós temos isso, Paulo e Barnabé falando ousadamente, e aí ele prega a palavra ali naquela sinagoga, e eles rejeitam, diz assim a palavra de Deus, em primeiro lugar, verso 46, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais, vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis que nos movemos para os gentios. E aí ele diz assim: porque o Senhor assim nolo determinou, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Também a expressão cachorrinhos não era depreciativa. A palavra usada por Jesus aqui, no original é kinarion, que seria diminutivo de cão, dando a entender que era um animal doméstico, um animal da casa, e não um cão vadio largado na rua. E aqui haveria uma grande distinção de um cão de estimação criado em casa e de um cão vadio de rua. Esse modo de falar de Jesus por meio de parábolas denotava a diferença entre os judeus e os outros povos. James Edward, comentando isso, ele também lança um outro aspecto nesse diálogo e na forma como essa mulher responde ao Senhor Jesus. Ele diz assim, que a mudança na terminologia usada por ela com relação aos filhos já demonstrava o seu entendimento de que o propósito de Cristo era que o Evangelho se expandisse. O propósito do Senhor Jesus, o propósito do Evangelho, o propósito da palavra de Deus no meio do povo judeu era que alcançassem outros povos. Ela aqui, vejam aqui, ele diz assim, deixa primeiro que se fartem os filhos. Aí ela responde, sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Enquanto Jesus usa a expressão filho, e aí é filho biológico, ele está falando de Israel,
a mulher se refere a Israel como criança. Um termo mais inclusivo que poderia abranger tanto os filhos como os servos e os escravos da casa. E não só isso, ela se inclui nessa casa participando da mesa. Ou melhor, do que cai dela, porque quando ela considera sua filha e ela como fazendo parte da casa, mas em uma condição inferior, ela reconhece essa realidade. Ela reconhece que a primazia era dos judeus. Ela compreende com essa resposta. As misericórdias de Deus se estendiam além das fronteiras da nação de Israel, mas se iniciava ali. Olha que interessante aqui. Essa mulher é a primeira pessoa em Marcos a ouvir e compreender a parábola de Jesus. Percebam a sutileza. O Senhor Jesus, ele dá uma sentença, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E ela pega aquilo que ele falou, porque entendeu aquilo que ela estava dizendo, e diz assim, mas os cachorrinhos comem das migalhas das crianças. Perceba, ela compreendeu tudo aquilo que o Senhor estava dizendo a respeito da sua mensagem, do povo de Israel escolhido e da sua condição. E mais uma vez aqui nas palavras de Jesus, ele não exclui gentios ao falar dessa forma com a mulher. Perceba que ele diz primeiro que os filhos deveriam se fartar. Eles tinham prioridade naquele momento da vida do Messias, mas isso não significava que Jesus desprezaria os gentios. Pelo contrário, nós vemos os evangelhos, ele abençoando muitos não-judeus. A prioridade de Israel na missão de Cristo não indicava a exclusão dos gentios. Pelo contrário, o servo do Senhor, profetizado Isaías, tem primeiro restaurar as tribos de Jacó e depois ser luz para os gentios. E era isso que as profecias diziam, lá em Isaías 49, verso 6, assim: pouco é seres o meu povo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Lá em Isaías capítulo 61, verso de 1 a 11, perceba que o Senhor, essa profecia falava de Cristo, e o Senhor Jesus lê essa profecia num dia na sinagoga e diz que a palavra de Deus estava sendo cumprida nele, naquele momento. Ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos. Lá no verso 5 ele diz assim, falando dos gentios: estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores, os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vós, ministros do nosso Deus, comereis as riquezas das nações, e da sua glória vos gloriareis. O verso 9: a sua posteridade será conhecida entre as nações, e seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem reconhecerão como família bendita do Senhor. Verso 11: porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Aquela mulher percebe a sua condição diante de Deus e clama a Ele. Ela entende que o Messias deveria vir e deveria restaurar primeiro a nação de Israel, mas que nessa restauração os gentios entrariam, porque esse era o propósito de Deus, por meio do seu povo levar a sua mensagem a esses que estão distantes, aos quebrantados de coração. Aquela mulher percebe a sua condição diante de Deus e clama a Ele. Ela entende mais do que os discípulos da missão do Messias e do seu lugar em tudo isso. E ela espera se fartar daquilo que está caindo, sendo desperdiçado pelas crianças.
Esses dias eu comentei com os irmãos, eu estava varrendo lá em cima, né? E teve uma refeição aqui, né? E aí a gente catando lá carne, pedaço de carne que caía no chão, pedaço de arroz. E quando a gente via, geralmente era mesa de criança, né? Não é que não aconteça com adultos também, né? Mas as crianças são mais, comem e cai de um lado, cai do outro. E eu estava varrendo assim, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu me lembrei dessa passagem. O que é isso? Aquela mulher estava dizendo que seria suficiente o que restava, o que estava no chão, as migalhas. Perceba que a percepção dela a respeito de Cristo e a sua necessidade é a mesma daquela mulher que estava com fluxo de sangue. Ela disse, se ao menos eu tocar na veste dele, eu serei curada. Ela reconhece que Jesus é Senhor e com isso, que Ele está no controle de tudo e que ela é dependente completamente da sua misericórdia. Só Ele pode resolver a sua situação, a libertação da sua filha. E ela está disposta a receber sobras da parte de Deus. O mínimo que Ele poderia dar a ela já era suficiente. Mas perceba aqui também que ela reconhece que os judeus têm o direito de participar primeiro dessas bênçãos. Quando ela diz que os cachorrinhos como ela comem das sobras daquilo que cai da mesa dos filhos. E eu me lembro do apóstolo Paulo, começando a sua carta aos Romanos, quando ele diz assim, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E conforme seu entendimento, ela pede apenas para participar do que restar das bênçãos de Deus. Olha que interessante. Aquela mulher conseguiu compreender aquelas simples palavras, aquela simples parábola, aquela simples metáfora, a profundidade do que estava sendo dito ali. E o que nós estamos vendo aqui se harmoniza muito com o que Paulo fala em Romanos, capítulo 11, verso 17, quando diz que os gentios são como oliveira brava, enxertados na oliveira, na árvore, para compartilhar das bênçãos que haviam pertencido a essa mulher. Quando eu vejo essa mulher querendo que sobra das bênçãos de Deus para os judeus, eu me lembro de um provérbio que diz assim, a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta até o amargo é doce. Ela estava faminta, ela estava sedenta das bênçãos de Deus em sua vida. Sua filha estava possuída por um espírito imundo e somente Cristo poderia socorrê-la. Quando eu estava lendo e preparando essa mensagem, eu fiquei pensando a respeito desse provérbio que cai como uma luva aqui na situação dessa mulher. E olhava a nossa condição de hoje, muito semelhante à dos judeus. Quando nós olhamos para a nossa realidade, eu tenho pregado em muitas igrejas evangélicas, algumas de igrejas que não são de linha reformada, e tenho visto muita coisa que tem me impressionado positivamente a respeito do desejo desses irmãos de conhecerem a palavra de Deus. E aí eu estava pensando,
Como nós somos abençoados por Deus como igreja, com a palavra de Deus. Que privilégio nosso termos pastores na igreja e conselhos tão preocupados e envolvidos com o crescimento espiritual das ovelhas de Cristo. Como temos um banquete todos os domingos em nossas igrejas. À nossa disposição uma teologia firme bíblica. Nós olhamos para o lado muitas vezes e percebemos que muitas igrejas cristãs não são tão firmes como as nossas. E por isso, às vezes, até nos achamos melhor que eles por isso. Mas, por outro lado, esses irmãos menos privilegiados, que estão vivendo muitas vezes de migalhas, demonstram um favor e um senso de necessidade de Deus muito além do que nós manifestamos. E eu fico pensando assim, muitos se fartam de migalhas, enquanto outros desprezam um grande banquete. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo o amargo é doce. Aquela mulher mostrou um fervor inigualável, um claro entendimento do que Jesus havia dito por meio da parábola, de quem era Jesus e do que podia fazer por meio do seu poder. Na realidade, o que nós estamos vendo aqui é que ela entende melhor o propósito do Messias de Israel que o próprio Israel. A sua coragem, a sua persistência, a sua perseverança são testemunhos da sua confiança na suficiência e superabundância de Cristo. E é bem interessante o que certo comentarista fala a respeito de comer e se fartar. Ele diz que essa expressão ocorre 2 vezes em Marcos. Essa mesma que está dizendo aqui que os filhos esperem que os filhos se fartem. A primeira é na multiplicação dos pães, em Marcos capítulo 6, quando o Senhor alimentou ali 5.000 judeus, homens, sem contar as mulheres e as crianças. E em outra, em Marcos também capítulo 8, na multiplicação dos pães para os gentios. Agora ele está alimentando homens gentílicos. 4.000 pessoas. E aí ele diz assim, que quando os cães comem das migalhas da mesa, não roubam o alimento dos filhos, apenas comem o que é deles, alimentando-se com o excedente dos alimentos dos filhos. Que ironia, né? Mas é engraçado que o Senhor trabalha assim na nossa vida. Os discípulos ali, caminhando com Jesus, né? Pareciam topeiras que às vezes não conseguiam entender o que estava diante dos seus olhos. E aquela mulher, no seu desespero, mas na sua confiança em Cristo, conseguia ver mais de Cristo do que aqueles homens. Grant Osborne diz que Jesus foi àquelas regiões gentílicas para mostrar aos seus discípulos que Deus havia incluído os gentios em seu reino. Conforme ele havia antevisto na aliança abraâmica, insistindo para que os judeus fossem bênção para os gentios. O que aquela mulher entendeu rapidamente, Pedro demorou um tempo muito grande para compreender aquilo que estava evidente diante dele, daquilo que ele tinha visto, por causa da sua tradição, por causa do seu costume. Ele não consegue perceber, só consegue ver aquela realidade quando desce um lençol sobre ele e o Senhor diz para ele, mata e come. Não, Senhor, não posso comer coisa imunda. Ele não considera imundo aquilo que Deus santificou. Muitas vezes nós somos assim. Por isso nós precisamos pedir ao Senhor que esteja abrindo nossos olhos para entender ver com os nossos olhos e entender com o nosso coração.
No verso 29, ele diz assim: por causa desta palavra podes ir. O demônio já saiu da tua filha. Perceba que aquela mulher consegue aquilo que pediu, o seu pedido é atendido por causa da sua fé em Cristo. E às vezes, quando nós olhamos uma narrativa, um trecho como esse da Escritura, nós pensamos que o centro aí está na fé da mulher. Mas não é a fé da mulher, mas a fé em Cristo. Ela tem o seu pedido atendido porque crê naquele que podia todas as coisas. E por mais que sejamos tendentes a olhar para a mulher e a sua confiança em Cristo como centro da narrativa, essa narrativa mais uma vez centra-se exclusivamente na pessoa de Cristo. Ele que é o Senhor de todas as coisas, tendo a fé daquela mulher se sustentado nele apenas e no que ele poderia fazer. Veja o poder singular do Senhor Jesus. Ele diz assim: por esta causa, por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu da tua filha. Veja que situação interessante. O Senhor Jesus não foi lá. Ele nem conhecia a menina. Assim, humanamente falando, né? Ele não foi lá na casa dela. Não mandou que o demônio saísse ou coisa parecida. Perceba, ele não precisava ir fazer o que geralmente ele fez em outras situações para expulsar o espírito imundo. De onde ele estava, por causa do seu poder, por ser o Filho de Deus, o próprio Deus, com sua autoridade, ele ordena que o espírito maligno saia e imediatamente sua ordem é obedecida. Essa parábola aqui, por mais que chame a nossa atenção como discípulos, e ver nessa mulher aquilo que nós devemos ter, ela fala de Cristo, ela fala do poder dele. E essas coisas só aconteceram porque Cristo era quem ele mesmo dizia, o próprio Deus, o Filho de Deus, o Deus encarnado. Eu gostaria, queridos, de finalizar essa nossa exposição considerando algumas coisas. E a primeira é que as misericórdias do Senhor se estendem a todos, sem distinção. Deus nunca se interessou somente pelos judeus, como podemos ver na aliança com Abraão, que ele abençoaria todas as famílias da terra. E lá Apocalipse capítulo 5, verso 9, quando os santos estão diante de Deus, entoando um novo cântico, eles dizem assim: dignos é de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Por mais que nós não estejamos no contexto judaico, muitas vezes nós achamos, ou pensamos, melhor dizendo, como os judeus pensam. Olhamos para aquela pessoa no nosso trabalho, o nosso vizinho, ou uma outra pessoa qualquer, uma pessoa degenerada, e olhamos assim para essa pessoa nunca vai aceitar Cristo. E às vezes deixamos de falar do Evangelho, de evidenciar a graça de Deus para essas pessoas que estão perdidas, estão cegas. Muitas vezes porque nós não consideramos o poder de Deus. Eu me lembro, todas as vezes que eu falo sobre isso, eu me lembro como essa igreja começou. Essa igreja aqui começou. Começou na casa de uma senhora que era da nossa igreja, Dona Lourdes, Igreja Presbiteriana de Caraí. Ela, se eu não me engano, ela era viúva.
E um dia ela me contou a história dela. E ela sempre falava comigo, né? Vamos abrir um trabalho lá em Ponta da Areia, vamos abrir um trabalho lá, vamos abrir uma igreja, vamos abrir uma igreja. E um dia ela me contou a história dela. Ela trabalhava num salão de cabeleireiro, não sei se era na manicure ou cabeleireira, trabalhava com essas coisas. E ela era espírita. Ela era, acho que frequentadora de terreiros de macumba. E tinha uma cliente dela, é Rita o nome dela? Mãe da Débora. Que era freguesa dela. E ela sempre ia e falava do Evangelho para ela. E ela dizia, eu sempre desprezava o que ela me dizia. Às vezes fazia pouco caso e tal, eram amigas, né? Era uma freguesa antiga dela. Mas todas as vezes que ela ia lá no salão, ela falava e pregava o Evangelho. E um dia, Dona Lourdes veio a Cristo. E uma igreja surgiu da casa dessa mulher. Sabe por que aquela menina, ou melhor, essa mulher, foi atrás do Senhor Jesus, clamando? Porque ela sabia que Ele podia curar a sua filha. Ou seja, Ele podia libertá-la do poder do diabo. Nós precisamos ter essa concepção, meus irmãos. E entender que o nosso Deus pode libertar quem Ele quer do poder das trevas. Em Marcos, o próprio Jesus diz que ele é mais valente do que o valente, porque ele entra na casa do valente e amarra ele. E lhe saqueia os bens. O Senhor Jesus não precisou ir lá, não precisou dizer para ele, sai dessa menina, como disse em outras situações, da onde ele estava. Ele disse, pode voltar para casa, o demônio já saiu da sua filha. É o poder de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus, por causa dessa aliança com Abraão. Nós fomos incluídos na família da fé. E hoje, como diz Paulo, somos um único povo. Não há mais divisão. E o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 3, versos 6 a 14, ele diz, nós é que somos filhos de Abraão, nós da fé. Ele diz assim, é o caso de Abraão que creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, em ti serão benditos todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente de Abraão. Todos quanto, pois, são da obra da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo vive pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Nós que cremos, somos verdadeiramente filhos de Deus, descendência de Abraão, pela fé. Marcos, queridos, com essa passagem, quer mostrar o poder e a autoridade de Jesus sobre qualquer mal do homem, sobre qualquer doença, sobre qualquer poder maligno. É Ele que amarra o valente e saqueia todos os seus bens, porque mesmo encarnado, Ele é mais poderoso sobre o seu inimigo e Senhor sobre todas as coisas.
E diante do que nós estamos vendo aqui, Deus espera de nós a mesma confiança e atitude que aquela mulher teve, total confiança nele. Porque em Deus, e somente nele, nós podemos confiar. E eu gostaria de terminar lendo 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa iniquidade, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos orar. Senhor Deus Pai, muitas vezes o que falta a nós, que estamos próximos do Senhor, ó Pai, é o fervor daqueles que estão distantes, daqueles que não têm recebido, Senhor Deus, em medida tamanha aquilo que nós temos recebido do Senhor. Aqueles que estão sendo, Senhor Deus, passando por determinadas situações, carecendo e necessitando dEle. Senhor, nos faz ter esse sentimento, esse reconhecimento, Pai, que somos devedores, Senhor Deus, da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. E ter essa confiança, esse anseio e essa certeza, sabendo que Cristo pode todas as coisas, que nele, em Cristo Jesus, nós também podemos todas as coisas. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai. Nos faz ser ousados com relação às coisas do reino de Deus, porque nós estamos sendo sustentados e mantidos por aquele que é o Senhor sobre todas as coisas. Toda a autoridade lhe foi dada. Agora ele diz a nós para fazermos discípulos, pregando e ensinando até que ele volte. Fica com o teu povo, ó Pai. Nos dá essa ousadia, essa confiança, Pai, que temos, ó Senhor, no Senhor, na Tua palavra, para que possamos viver nesse mundo, Pai, de forma plena e possamos gozar de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesse mundo, para levarmos para a eternidade. Fica com o teu povo, Pai, é o que nós pedimos, em nome